Parábola da lama. Numa terra muito distante, havia um rei que vivia feliz com seu povo. Lá, a terra era generosa em flores, frutos e animais de toda espécie. A água brotava generosamente de fontes que saciavam a todos. A paisagem era paradisíaca. As riquezas naturais eram tantas que eles nem se importavam com outras riquezas que dormiam ali, bem embaixo de seus pés. Ouro, prata, ferro e todo tipo de metais que não faziam a menor diferença para o povo do reino de Miraflores. Mas um dia chegaram magos do Oriente e pediram para falar com o rei. Vieram com o mapa da mina. Tinham uma conversa sedutora. Diziam que o país era pobre e precisava explorar esses minérios para ficar rico, aliás, entre as primeiras nações do planeta. Os milagres eram fantásticos. Esses magos chegaram a sugerir que se mudasse mesmo o nome do país para Miraferro. O rei ouviu atentamente e fez apenas uma pergunta. Mas onde seriam colocados os rejeitos da mineração? Afinal, toda riqueza exagerada produz algum lixo. Onde este resíduo seria depositado para sempre? Os magos trouxeram longos projetos que descreviam uma engenhoca feita de balões lixeiros. O rei ficou admirado. Não sabia se estava entendendo bem. Então o lixo seria guardado no céu, em cestos de balões? Sim, senhor rei, mas com absoluta segurança. E onde ficariam os balões? Os magos rapidamente explicaram que ficariam sobre cidades, florestas, rios e mares. O rei, desconfiado, se perguntou, mas isto seria seguro? Não existe um risco de um balão desse cair sobre a cidade, ou mesmo sobre o Rio Maravilha, que corta o nosso reino há milhares de anos? Os técnicos explicaram que teria um risco próximo de zero, assim, algo como 1%, um risco desprezível. Então o rei consultou sua corte. Os nobres nem esperaram o rei falar do tal pequeno risco. Todos estavam convencidos que o projeto era ótimo, pois na véspera haviam recebido dezenas de presentes dos magos, roupa nova, carro novo, casa nova. Estavam literalmente a favor. Então, vencido, o rei autorizou o começo da mineração. Inicialmente foi tudo muito tranquilo. Um grande progresso chegou ao reino. Os exploradores eram discretos e os balões lixo ficavam fora das vistas do povo. E como sabemos, o coração não sente o que os olhos não veem. Mas os anos se passaram e o lixo foi aumentando. Aos poucos, era possível ver somente um ou outro balão sobre a cidade, mas principalmente ao longo do Rio Maravilha. Os técnicos diziam que assim, mantendo os balões sobre o rio, reduziriam os danos. Então o rei perguntou, mas que dano? Não era desprezível o risco? E eles disseram, no caso de algum balão cair, então o risco é menor. E o rei, assustado, perguntou, mas existe risco? E eles disseram, acalme-se, majestade. Nada mais do que 5%. Um dia, o povo começou a estranhar que o sol não nasceu. Então, apressados, todos saíram para a rua e viram que existia tamanha quantidade de balões que já não era possível ver o sol. Os magos compraram mais casas para os nobres, construíram um palácio novo para o rei e até para os pretendentes de rei. Todos então ficaram mais calmos e foram dormir sobre a sombra da tragédia iminente. Afinal, o risco não chegava nem a 10%. Mas aconteceu o que ninguém realmente esperava. Um dos balões caiu sobre o Rio Maravilha. Algumas pessoas naquele momento foram atingidos pela chuva de lama tóxica e morreram. Mas os técnicos vieram rapidamente na presença do rei e começaram a explicar que o plano
de minimização dos riscos havia dado certo. Felizmente a cidade nada sofrera. O balão tinha caído sobre o rio. Logo, logo a lama desapareceria e a vida voltaria ao normal. Não temos com o que nos preocupar. Mas passaram-se os dias e a lama continuou avançando. Matou os peixes e as esperanças dos pescadores. Os indígenas viram seu rio sagrado morrer. Cidades ficaram sem água e o comércio foi atingido. A vida no reino nunca mais foi a mesma. As flores pararam de sorrir, tartarugas fugiram no momento da desova. Caranguejos foram assassinados no mangue. A flora que habitava feliz abaixo das águas do doce rio foi exterminada covarde e cruelmente. Aos poucos os rejeitos chegaram ao mar e atingiram o mundo inteiro. O rei ficou muito triste e rapidamente decretou que, na verdade, isto se tratava de um lamentável desastre natural. A corte fez cara de poucos amigos, mas preferiu manter as casas, os carros recebidos da mineradora. A melhor política era o silêncio. A cidade ficou confusa, pois estava totalmente dependente da mineradora. Os pássaros não tinham mais onde pousar. Alguém explicou na escola para as crianças que um dia Miraferro já havia sido Miraflores. E um menino qualquer perguntou: "E onde estão as flores, professora?" Então, o rei chamou os magos e perguntou: "Senhores, o que faremos com os outros 700 balões que estão sobre nossas cabeças?" Eles responderam: "Não se preocupe, majestade. O risco é de apenas 1%. E viveram infelizes para sempre no reino de Miralama.